Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre foco narrativo, de um jeito bem fácil para vocês entenderem. E lembrando a vocês, narrador não é escritor, tá bom? Fique bem claro isso daí. Narrador é uma coisa, escritor é outra. O escritor pode ser uma mulher, por exemplo, e a narração pode ser uma voz masculina, tá? Narrador não é escritor, tá bom? Bom, a narração, o foco narrativo é como se conta a história. Ela pode ser um narrador observador, ele pode ser imparcial ou parcial, ele pode ser um personagem, ele pode ser apenas uma pessoa que observa e vai relatando os fatos para você. Existem vários tipos de narração, né? Narração onisciente, em que o narrador sabe de tudo o que está acontecendo. Existe um tipo de narração em que ela é mais assim científica, né? Ela é mais imparcial, se atendo apenas aos fatos que estão sendo escritos ali. Dentre os meus livros que eu tenho na minha biblioteca, existem alguns que eu quero falar a respeito da narração daquele livro. Ó, Drácula, por exemplo, de Bram Stoker, ele é um livro que a narrativa ela é epistolar. Ela é escrita em forma de cartas, tá? Cartas e fragmentos de um diário que os personagens vão trocando uns com os outros. O foco narrativo é em primeira pessoa, ou seja, é um personagem do livro quem narra a história. O personagem aqui no caso seria o Jonathan, né? Ele que vai narrando como que vai acontecendo, né? Como que se dá o encontro dele com o Drácula, como que se conclui a história, né? E você vai vendo vários personagens, é muito interessante. O Sherlock Holmes, aqui, ele é uma narração onisciente, vamos dizer assim. Ele sabe de tudo o que está acontecendo e ele também é um personagem. O personagem da narração não precisa necessariamente ser o personagem principal. Ele pode ser um coadjuvante. No caso aqui, quem narra Sherlock Holmes é o Watson. Ele é quem narra todas as aventuras do Sherlock. É ele quem vê e tira certas conclusões a respeito daquele personagem, a respeito da conclusão da história, das aventuras do Sherlock Holmes. A narração, ela pode ser também em terceira pessoa, tá? Quando o narrador ele está fora da história, ele não faz parte da história, né? Mas ele vai ditando para você os acontecimentos daquilo. Geralmente ele não é onisciente, ele é um narrador assim, observador. Ele observa o que está acontecendo no ambiente ou nos personagens e vai nos contando. Eu quero falar sobre este livro aqui, ó. Uma Noite na Taverna do Álvares de Azevedo. Você pode também encontrar Uma Noite na Taverna do Álvares de Azevedo com o nome de John Ster, que era o pseudônimo artístico dele fora daqui do Brasil. Mas é um escritor assim que eu gosto muito. Uma Noite na Taverna, ela tem o que assim de terror e mistério. Para quem gosta desse tipo de literatura, é muito, muito legal. Este livro, ele tem dois focos narrativos, né? E começa em terceira pessoa, com alguém contando, né, a respeito da taverna, a respeito dos rapazes que estão ali, das moças e de todos os personagens que estão inclusos na narrativa.
Ele vai contando de um jeito meio imparcial, mas ele vai revelando como é o ambiente, como são as pessoas, como são os costumes. Aí, os personagens, né, que estão na taverna, eles são desafiados por um outro personagem que pede para que eles contem a história mais soturna, mais bizarra que eles puderem contar na vida. Qual foi a aventura mais chocante que eles tiveram na vida? Então eles começam a contar. Aí a narrativa muda. Ela deixa de ser em terceira pessoa e passa a ser em primeira pessoa para cada um dos personagens que vai contando a sua história. Esse tipo de narrativa, assim, ela é meio incomum, né? Mas você encontra em bastante livros, assim. Tem um livro que eu acredito que vocês vão gostar muito. É o livro, a coletânea Harry Potter. A autora é uma mulher e a narração, ela é em terceira pessoa, né? E essa terceira pessoa, ela vai te dando detalhes do que vai acontecendo na história, né? Ela vai te contando o que vai acontecendo na história, mas ela não se envolve. E ela tem um jeito meio parcial de dizer, né? Para que lado ela torce, que ela espera, assim, que o bem prevaleça, né? Trata-se de uma história da literatura fantástica, é um livro muito bom, assim, para os jovens e para alguns adultos também. Então ficou assim, claro, o que é uma narração, o que é um foco narrativo. Foco narrativo é a maneira com a qual se conta a história. Ela pode ser em terceira pessoa e ela pode ser em primeira pessoa. Há livros em que existem dois focos narrativos, tá bom? E o narrador, ele pode ser onisciente, ou ele pode ser parcial, imparcial, ele pode ser observador, né? E a narrativa é que conduz a gente à história e ela faz com que a história seja agradável para a gente se apaixona em primeira mão, assim, pela narrativa, pelo narrador do livro, né? Eu me lembro de um livro que eu li uns anos atrás, o Clube Dumas, que inspirou aquele filme Os Nove Portais. A narrativa era de um dos vilões da história, era do antagonista, né? Do Boris Balkan. E ele quem vai contando a história de como que o Corso, sendo uma figura que não tinha tanta erudição quanto os demais membros do Clube Dumas tinham, como que ele consegue enganar a todos e ser, assim, o único a conjurar o que o livro, né, ensinava a fazer, né? A narrativa realmente ela te puxa para a leitura. Quando você ler um livro agora, preste atenção quem está narrando, com o foco narrativo, tá? Gente, boa leitura, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, me perguntem. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreve no canal se você quiser, tá bom? Beijos!